Bom dia, pessoal. Bom dia, Suzana. Tudo bom, Michel? Tudo bem, graças a Deus. Oi, Leandro. Oi, Suzana, bom dia. Bom dia, Michel. Bom dia, Fabrício. Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom estar com vocês aqui. Acho que já tem um bom grupo de pessoas, já estamos com 150 pessoas. Vamos dar um minutinho, né? E não tem trânsito hoje em dia, mas tem as coisas que a gente tem que correr para sentar na frente do computador. É verdade. Pessoal falando bom dia, Fábio, Fernando, Lohane, Adriane, Carolina, um monte de gente. Bom dia, pessoal. Acho que é muito bom começar o dia falando de inteligência geográfica de mercado, né? Verdade. Renata Bortoleto, bem-vinda. Quando o pessoal coloca sobrenome, fica mais fácil da gente reconhecer, senão... Muito bom. Bom, vamos começando, né? Porque a gente tem umas introduções, tudo mais. A gente está aqui hoje por uma hora, mais ou menos 45 minutos, então é bom a gente começar. Então, bem-vindos ao nosso encontro de inteligência geográfica de mercado. A gente está aqui para conversar com 3 especialistas, né, na área, o Michel, o Leandro e o Fabrício, que depois vão se apresentar. O que nos trouxe até aqui hoje é uma pesquisa que a Geofusion fez sobre inteligência geográfica de mercado, que foi respondido por centenas de profissionais Brasil afora. E a gente trouxe algumas partes dessa pesquisa para conversar com vocês 3, porque nada como falar com quem faz mesmo, né? Que tem até nem tem tanta teoria sobre inteligência geográfica de mercado, né? Muitas pessoas nos perguntam, tem algum livro para indicar, né? Algum artigo? São poucos, né? Então, não tem muita teoria, mas tem muita prática, e é por isso que vocês estão aqui. Então, logo vocês já se apresentam. Para quem não conhece a Geofusion é uma empresa de inteligência geográfica de mercado, né? Location Analytics, Geomarketing, tem N maneiras de falar, né? Sobre o que nós somos especialistas. Agora, em fevereiro, nós fizemos 25 anos de mercado. Então, nós existimos para apontar para as empresas onde e como elas podem crescer. Nós criamos soluções autênticas para as pessoas e as empresas realizarem o extraordinário em seus mercados. E é isso que eu espero que vocês 3, né, que são clientes de Geofusion, conquistem, né, no dia a dia do uso do OneMaps, no seu trabalho, né, todas as milhões de análises que vocês fazem. Basicamente, a Geofusion trabalha com 3 linhas, né? A gente tem o OneMaps, que é a nossa plataforma de inteligência geográfica, que é um software as a service na nuvem, pioneiro no Brasil, surgiu inclusive antes do Google Maps, né? Lá em 2000, 2001. Temos também OnData, que são os nossos serviços, nossas APIs, para que nossos clientes possam consumir as nossas informações com inteligência geográfica. E temos também o braço de consultoria, que é um time de especialistas que trabalha lado a lado com os nossos clientes para projetos específicos bastante complexos, com ciência de dados, inteligência de mercado, tudo isso unido também ao OneMaps e ao OnData, que são as nossas APIs. Então, como é que vai ser hoje? Como eu falei, a gente vai ter 45 minutos, 1 hora de conversa, vai ser uma conversa mesmo, o pessoal que está nos bastidores, o Alex, da área de marketing da Geofusion, está ali nos assistindo, sem os bastidores a gente não conseguiria estar aqui, né? A gente vai soltar algumas enquetes. Pessoal, seria super legal se vocês respondessem as enquetes que o Alex vai colocar para vocês. Enviem perguntas, vocês têm a área do chat aqui para mandar as perguntas. O tempo todo, o Alex vai escolher algumas perguntas, caso tenham muitas, e agrupá-las para nos ajudar a organizar isso. Em princípio, a gente vai deixar as perguntas para os últimos 15 minutos, tá bom? Então, acho que de recados gerais é isso. Vamos lá, então, começar a nossa maravilhosa conversa. Então, primeiro, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco quem vocês são. A gente está aqui só para colocar por que estamos aqui com o Michel, com o Leandro e com o Fabrício. São 3 pessoas que representam 3 empresas bem diferentes. Eu acho que isso é legal para ver como a inteligência geográfica de mercado se alastra nos mais diferentes mercados. Então, nós temos uma indústria, né, de bebidas, Petrópolis, né, que está aqui com o Michel. Temos o Mackenzie, que é da área de ensino, principalmente, mas depois o Leandro vai explicar, né, tudo o que envolve o Mackenzie, né, além do ensino, que digamos que talvez seja o coração, né, do Mackenzie. E temos também o Fabrício, que é do setor de farmácias, um setor na pandemia extremamente falado, né. Vocês fizeram 50 ou 60 anos no ano passado, Fabrício?
Foi 60. 60 anos, né? Então, rede de farmácias do Rio de Janeiro com 60 anos de existência. Então, a Geofusion com 25 é criancinha, né? Então, eu queria que vocês se apresentassem, na ordem que vocês quiserem, para o pessoal conhecer um pouco quem são vocês, há quanto tempo vocês trabalham com inteligência geográfica de mercado. Só uma apresentação rápida. Quem quer começar? Posso começar. Bom, meu nome é Leandro, trabalho na área de inteligência do Mackenzie. Já atuo na área de inteligência há mais de 10 anos, na área de inteligência geográfica também mais ou menos nesse mesmo período. Já passei por áreas da saúde, hoje no segmento educacional, mas como a Suzana bem falou, o Mackenzie não é apenas uma empresa, hoje já não é mais uma empresa apenas educacional. Ela também tem, dentro da sua linha de serviços, 2 hospitais. E também é um tema muito falado hoje, ainda mais na pandemia. E é um prazer poder estar aqui. Aliás, bom dia a todos os que nos acompanham ao vivo. Seja muito bem-vindo. Que legal, deixa eu seguir. Eu sou Michel, analista de inteligência de mercado do Grupo Petrópolis. Trabalho há 4 anos com inteligência de mercado e há 3 anos e meio com inteligência geográfica. E a gente vai poder conversar, a gente vai ter um tempo bem legal para falar um pouco mais da aplicação das ferramentas também na indústria, que é o nosso ramo aqui. Bom dia, meu nome é Fabrício, eu sou gerente de inteligência de negócios aqui na nossa drogaria, né? Eu já estou há 10 anos, né, aqui na empresa, né, sendo que com inteligência geográfica, né, a gente temos aí uns 3 anos, né, utilizando. E hoje nós somos uma empresa com 39 lojas, tá, com prospecção de abertura de novas lojas, então temos 39 hoje lojas na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, tá, e dar boas-vindas aí a todos, né, e que, né, seja um excelente evento. Muito bom. Então, a gente tem várias experiências distintas, né, de diversos setores. Isso é muito legal, porque realmente a parte de inteligência de mercado ela tem que permear todas as empresas, a inteligência geográfica de mercado também. Na introdução da pesquisa, eu coloquei uma frase lá que a gente sempre ouve falar, né, que o pessoal fala, a imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E eu sempre brinco, então, imagine quanto não vale um mapa, né? Se uma imagem simples vale 1000 palavras, um mapa, do meu ponto de vista, vale muito mais. O Alex soltou aqui algumas perguntas para vocês, então, Alex, acho que você já soltou, deixa eu ver aqui no chat. Tem aqui, né, tem o resultado da pesquisa, vamos ver, essa, né? Sua área levanta dados atrelados à inteligência geográfica de mercado para outros departamentos? Então, esse é um ponto interessante que a gente vai conversar aqui, porque a inteligência, normalmente, quando tem uma área de inteligência de mercado, ela meio que é uma área corporativa, né? Ela meio que presta serviços para as outras áreas da empresa. Aqui, especificamente, a gente está falando de inteligência geográfica. Então, eu queria entender um pouco, no Grupo Petrópolis, no Mackenzie, na nossa drogaria, como isso funciona. Vocês trabalham mais fechados numa área específica ou se isso está mais aberto, né? Se vocês são demandados por outras áreas, como é que isso funciona? Michel, como é que funciona no Grupo Petrópolis? Então, aqui como inteligência de mercado, nós chamamos de clientes internos, né? Que são aqueles setores que realmente demandam algumas informações, alguma necessidade que, de fato, está nas nossas mãos através da inteligência geográfica, entendeu? Então, assim, basicamente, a gente recebe essa demanda, trata e aplica na inteligência geográfica e dissemina entre os setores, entendeu? Então, esse é um pouco da nossa pegada aqui. Principalmente a parte do compartilhamento, por quê? Porque, por muitas das vezes, a gente tem a visão da análise e é muito interessante compartilhar com os setores, tanto comercial, tanto a fábrica, em alguns momentos, o trade, que é o nosso principal parceiro ali, entendeu? Então, basicamente, é assim que trabalhamos aqui. Uma coisa que vale a pena ressaltar
é só a inteligência geográfica, apenas, pelo menos no nosso ramo, sem esses outros setores parceiros, acaba que o processo não anda, entendeu? Então, assim, os setores parceiros são muito importantes no nosso negócio, entendeu? E aí o grande desafio trabalhamos em cima da inteligência geográfica, passamos aos setores parceiros e acompanhamos para ver qual que foi o resultado, basicamente, na ponta. Acho que isso que é mais legal, né? Você falou da ponta, e acho que assim, se não tivesse integração total, a gente vira como se fosse acadêmico, isso no sentido da palavra não bom, né? Ou seja, a gente faz coisas legais, mas descobre coisas interessantes, mas numa empresa, assim, isso não passa para a ponta, e se eles não pegam aquilo, vão para o campo, né, e fazem no fim o que a gente quer, mais clientes, né, mais vendas, um melhor posicionamento de mercado, atrair mais alunos, né? Isso aí. Né? Então, se eles estiverem junto com vocês, não funciona, né? Não funciona. E até mesmo esse compartilhamento, ele tem que acontecer também de uma forma colaborativa, porque acaba que a ponta, ela, por estar na ponta, ela entende muito mais da real necessidade e do momento atual da ponta. Então, por muitas das vezes, quando a gente está extraindo alguns dados ali do mapa, de alguma inteligência que a Geofusion nos disponibiliza, por muitas das vezes a gente uma ponta, fala, olha, senta aqui do meu lado, vamos entender se esse daqui é o momento atual da sua região e da sua área. Então, assim, acontece o compartilhamento também de maneira colaborativa com a ponta, porque é interessante a gente também participar e ouvir a ponta, né? Com certeza, Michel. Fabrício, como é que é na nossa drogaria? Você tem o Michel citou a fábrica, né, o comercial e o trade. No mundo de farmácias, como é que funciona isso? Hoje, assim, né, a gente, como área de inteligência, né, nós somos responsáveis por canalizar todos os dados, né, e aí distribuir informações. Distribuir, né, informações para auxiliar cada área na tomada de decisão. E na nossa realidade aqui, a área de expansão, né, que também é um braço nosso, tá, aqui na área de inteligência. Então, depois da utilização, né, de dados, né, da inteligência geográfica, foi uma virada de chave para a gente, né, porque uma coisa é você, né, abrir uma loja seguindo a sua intuição, ou olhando o movimento daquela região, né, agora outra coisa é você olhar dados, né, outra coisa é você ter informações na mão. Porque abrir uma loja no meio da Avenida Paulista é fácil, né? Todo mundo sabe que o movimento ali é muito bom. Agora, o difícil é você pegar um médio centro e que muitas das vezes é até melhor do que um grande centro. E aí ter essas informações em mãos. Então, a gente tem área de expansão. Outra área que a gente conversa muito também é a parte comercial, e aí falando explicitamente com o setor de compras, né? Porque aí a gente analisa cada região, né? E aí a gente olha todas as nossas lojas, todas falando, né? E o principal também é a ponta, e aí falando de loja. Então a gente também utiliza esses dados, né? E aí a gente envia essas informações para a loja, e aí a gente já envia a ação, não só a informação. Como assim a ação, né? A gente já diz para o cara o seguinte, ó, o teu raio de abrangência aí é de tanto, né? A tua área alcança, né, até tanto de distância, porém, tem uma região aí do teu lado que você não está conseguindo atingir por algum motivo. Né? O que está acontecendo? E aí isso pode influenciar, seja na prospecção, né, na hora de você prospectar a tua loja, ou na hora de você divulgar, né, a sua marca ou a sua loja, ou até mesmo para entender, poxa, será que é concorrente? Né, por que na minha loja o gerente olha, poxa, calma aí, por que esse quarteirão aqui eu não atingo? O que está acontecendo? Então, a informação vai desde diretoria, né, até a ponta, né, que é falando no nosso caso, né, que é a loja, que são as farmácias. Perfeito, Fabrício. Acho que eu trouxe uma questão super interessante para quem é apaixonado por inteligência geográfica, né, como nós. O que você trouxe, acho que é muito legal, porque às vezes, né, principalmente quando a gente fala em varejo, o pessoal relaciona a inteligência geográfica à expansão. A expansão, numa parte um pouco mais restrita, de abertura de novos pontos de venda. E ponto. Não conseguem entender que não é apenas isso. Isso é extremamente importante. Todos, né, que têm que ter abertura de pontos sabem que a localização em si é um dos 4 P's, né, importantes lá do marketing mix. Se você erra no ponto, os outros não adianta que você acerte. Então, ele é muito importante.
Mas o que você trouxe, acho que mostra realmente essa grandeza, né, da inteligência geográfica, de trabalhar com dados, porque quando a operação já está funcionando, né? Você também trouxe a questão da ponta, então a loja já está lá, então não tenho mais nada a fazer com inteligência geográfica. Não, você trouxe exemplos concretos que dá para fazer muito, né? Você passa orientações para quem está lá na loja no dia a dia, para ver como ele pode atuar melhor. Você citou um quarteirão, inclusive, né? Que pode ser um concorrente, pode ser, enfim, N coisas. Então, é isso, né? Você disse, né, Fabrício, da diretoria até a ponta. Então, tem uma parte de estratégia, né? Tem uma parte mais tática, tem os planos de ação e tem a vida do negócio, né? E se retroalimentado com inteligência geográfica de mercado, leva as empresas a terem 60 anos de idade como a sua. Exato. Leandro, como é que funciona isso no Mackenzie? Talvez você possa falar um pouco mais, talvez, do ensino, depois a gente aborda as outras partes, mas a questão é essa, né? Fica mais na sua área ou você interage com outras áreas, né, do Mackenzie? No Mackenzie a gente tem uma sinergia muito grande com a área comercial, né? Basicamente, todos os nossos estudos de EAD, para polos de EAD, eles passam pela gente, são analisados pela área de inteligência do Mackenzie e são socializados, né, com a área comercial, com a nossa diretoria. E assim, é um pouco muito interessante quando a gente fala, porque o que o Fabrício falou faz total sentido. Porque, às vezes, você vai analisar uma determinada região e você olha que aquela região ela tem um perfil aderente ao mercado educacional, você vê que tem pessoas de alta renda, mas você fica, vale a pena colocar um polo aqui? Tá, mas quais cursos vai ser ofertado nesse polo? Então, muitas vezes, a gente olha a praça, ela é boa, ela tem todos os requisitos mercadológicos que incentive você a abrir um polo educacional, mas se você não colocar o curso certo ali, ele não tem valor algum. Ele vai ser um polo, vai estar aberto ali, e, bom, então, a importância de uma área de inteligência é ter áreas parceiras ao seu lado, comercial, marketing, vendas, ou pós-venda, é extremamente importante, porque isso norteia a empresa em dois pontos, onde nós estamos e aonde queremos chegar, né? Então, assim, você analisa uma praça, aqui tem a importância da inteligência geográfica por trás disso, porque ela não traz somente dados, por trás tem todo um perfil de classe social, de potencial de consumo explorado naquela praça. Então, você combina todas essas informações de uma única praça, você consegue efetivamente não só colocar um ponto ali, né, exitoso, mas você também consegue ter um destaque diferenciado para o que você vai colocar nesse ponto, levando em consideração que tem uma concorrência por trás muito alta, porque hoje em dia, no mercado educacional, as IES, elas têm atuado com seus polos de EAD e são muitos. É um mercado que vem apresentando crescimentos assim, exponenciais, expressivos no mercado. É um mercado que tem ganhado força em comparação ao mercado de cursos de graduação presencial. Então, é um mercado ainda a ser explorado. Então, aplicar a inteligência em cima de uma praça, socializar essas informações com outras áreas, comercial, pós-venda, marketing, é extremamente importante e primordial. Você falou dos cursos, né, que você, dependendo do perfil da região, você escolhe a grade dos cursos, né, ao mesmo tempo o Michel falou também, né, foi o Fabrício, enfim, acho que foi o Fabrício, a parte do mix de produtos, né, então, mix de produtos para uma farmácia, de repente, né, assim como os cursos são, né, para um ponto de AD. Então, isso, de acordo com o perfil da área, você adequa o seu negócio na parte que te cabe, né? Perfeito. Então, a gente está vendo essa abrangência maior e, de novo, né, se não permear tudo, fica na teoria e aí não é válido para o negócio. Então, o que interessa mesmo é e o retorno disso. Como é que vocês enxergam? Vocês fazem a distribuição das informações, dão as orientações, por exemplo,
Leandro, quando você define, né, o perfil de cursos que vão ser colocados naquele ponto, né, naquele AD, tem uma retroalimentação disso? O que você recebe de volta? Alguma coisa você recebe que num próximo estudo ou para aquele lá mesmo você mude algo em função dessa retroalimentação do que aconteceu na realidade? Não. A sinergia funciona assim. O Mackenzie ele já tem um portfólio de cursos definido, tá? Tanto para cursos de graduação, quanto pós-graduação e especialização. Quando a gente vai estudar uma praça para um possível polo, monitora a concorrência e vê o que eles ofertam lá. Boa parte dos cursos são iguais, outras não, porque tem uma variação de portfólio de curso entre uma IES e outra. Tá? Então, nós definimos o que é melhor para aquela praça. Então, se a gente achar que naquela praça cabe cursos, tanto de pós, quanto de graduação e especialização, a gente vai colocar os 3. Ou só curso de graduação, ou só especialização, porque muitas vezes aquela praça tende mais a ser um ponto que vai ter mais saídas de curso de especialização do que de graduação. Então, isso acaba definindo um pouco o core de como vai ser o comportamento daquele polo. Tá ótimo, muito bom. O Alex soltou mais uma pergunta, não sei se vocês estão vendo aí, né? O que não pode faltar é um profissional que trabalha com inteligência geográfica de mercado. E a gente tem com 38% das respostas uma boa ferramenta de análise, só que com 52% olhar analítico. Eu particularmente concordo, porque assim, sem uma boa ferramenta de análise, o analista não consegue trabalhar. Mas se não existe o analista, não adianta ter a ferramenta. É verdade. Então, assim, primeiro o ser humano, né, depois, né, os insumos que ele precisa para trabalhar. Como é que essa questão de analistas, olhar analítico, eu não sei que times vocês têm, né, para trabalhar com isso, como é que está essa questão da preparação das pessoas, né, do time de vocês, com esse olhar analítico? É fácil encontrar pessoas com olhar analítico? Como é que está? Vamos falar só um pouquinho sobre isso. Fabrício, você deu um sorriso aí? Assim, fácil não é, né? Então, é difícil encontrar, é claro que tem, mas é difícil. Mas eu acho que, em principal, quando a gente fala, né, nesse olhar analítico, né, é o cara que é muito observador, é o raciocínio lógico, né, diferenciado, que isso vai fazer a diferença na hora de ele olhar um dado, na hora de ele olhar uma imagem, porque não adianta, como acho que a Suzana mesmo comentou, né, a imagem faz a diferença, né, não só o número. Tá, mas se você não tiver alguém para interpretar, para analisar bem aquele dado, de nada adianta também a imagem sozinha, né? Porque aí você não vai chegar a conclusão nenhuma. Né? Então, às vezes a gente observa, eu vou dar um exemplo nosso aqui, né? Às vezes a gente observa nas imagens falando de concorrente, e aí você observa com a questão analítica, com esse analítico, você consegue, às vezes, até entender o modelo de expansão do seu concorrente. Você, opa, calma aí, você, tem sempre isso, tem sempre aquilo outro, é sempre um polo X, um polo Y próximo, poxa, isso é importante. E olhando também para dentro, né, poxa, o que faz, de repente, uma loja minha, né, faturar muito mais do que outra, ou atrair muito mais público do que outra? O que tem de diferente? Né? E aí você tem que analisar, porque você vai ver ali a imagem, vai ver ali os dados, tá, beleza, mas se você não tiver um olhar crítico, né, e estar atento, observar bem os detalhes, nada adianta a ferramenta. Concordo, a gente tem que ter olhar, tem que ter a parte de análise e uma questão investigativa, né? A gente quer alguns Sherlock Holmes no nosso time, né? Exatamente. Eu sei falar. Também a parte de análise, eu acredito, né, que ela também pode ser desenvolvida com um bom time, um bom suporte. Então, assim, igual o Fabrício falou, realmente, por muitas das vezes, encontrar um analista já pronto, ele é até muito complicado e muito difícil. Então, assim, ainda tem a oportunidade de você encontra o cara que tem força de vontade e ainda encontra um time robusto, um time bacana, um time que compra ideia. E aí a pessoa com força de vontade, um time que está por trás para dar suporte para essa pessoa, e aí sim se torna um analista de verdade. Um exemplo particularmente meu, porque eu vim do faturamento. Eu era faturista
na concorrência, vim para o Grupo Petrópolis já como analista, e aí com um time de analista de vendas, principalmente, né? Depois com um time de inteligência de mercado que a gente tem hoje, eu consegui subir e aumentar o meu hall de conhecimento apenas com suporte, a força de vontade e futucando nas ferramentas disponíveis para a gente, entendeu? Então, assim, de fato, encontrar um cara pronto realmente é muito complicado, uma pessoa pronta já para, poxa, já nasci analista. Então, assim, acaba que alguns fatores bem interessantes. E também, igual a Suzana falou, às vezes tem uma boa ferramenta, mas o cara está ali olhando e não sabe o que fazer com a ferramenta. Na verdade, profissionais de inteligência são raros. É uma área ainda, por mais que a inteligência geográfica, eu já ouço falar, como eu falei, há mais de 10 anos, mas ainda é um tema muito pouco falado entre as empresas que têm área de inteligência de mercado. Então, assim, eu costumo, como exemplo, um profissional de inteligência ele tem que ser homogêneo, né? Porque a informação, o ato investigativo de se analisar e ser criterioso em suas análises, ele não vai mudar. Eu vim do segmento de saúde, que era um mercado completamente cheio de particularidades, ingressei no mercado educacional, basicamente aplicando boa parte das técnicas de inteligência que eu trouxe da área de saúde. Hoje, a área de educação também é a área de saúde, então é uma coisa muito homogênea. E sim, é possível você ter um time completo? Claro. Não nasce um profissional de inteligência pronto. É uma coisa que você formata, e o que você falou, Suzana, faz total sentido. Tem aquela paixão de você querer investigar, querer saber, entender como que funcionam os mecanismos. Uma boa ferramenta por trás, claro, ela auxilia muito. Ela vai dar um norte para o analista entender o trabalho dele, trazer um resultado promissor que a empresa espera. Então, nosso time lá, aliás, né, o pessoal que está acompanhando a gente aí do Mackenzie, me sinto honrado em trabalhar com eles, porque é um time pequeno, mas é um time especialista em cada coisa. Nós temos na nossa área um especialista só em EAD, que atua apenas com análise de EAD, temos um analista que trabalha só em relação à captação de alunos, analista que olha a legislação do mercado educacional como um todo, e analista que trabalha na área de saúde, trabalha na área educacional. Então, assim, é um time pequeno, mas um time misto, e, assim, cada um proporciona seu enriquecimento que contribui para o bom desenvolvimento da área. Acho que é isso, um time enxuto, né, com pessoas com cabeça analítica, né, com certas especialidades e uma boa ferramenta, né, daí você consegue fazer um ótimo trabalho. Tem uma pergunta aqui do Constantin que eu já vou trazer, porque eu acho interessante, tem a ver com o que a gente estava conversando, da inter-relação da área de inteligência com outras áreas de negócio da empresa. Gente, com licença, senão eu não enxergo. Ele coloca assim: quais dicas poderiam dar para o início da área de inteligência de mercado em uma empresa, no meu caso, uma indústria? Como conquistar os clientes internos e fazê-los comprar nossas ideias? E vocês citaram meio que casos de sucesso, né? De como vocês devem ter passado algumas dificuldades, mas vocês citaram a área comercial, a área de trade, a área de expansão, a área de marketing, tudo fluindo super bem, né? Mas eu sei que tem no início algumas dificuldades, que é uma coisa nova, diferente. Acho que o Fabrício citou a questão da importância de se embasar em dados. O varejo, principalmente anos atrás, era muito feeling. Aí, quando você traz a questão de dados, o pessoal meio, pera lá, eu sempre fiz assim, agora você me vem com esse monte de dados. Que monte de dados é esse? Então, se tem só assim, para alguém que está montando esse núcleo, né, dentro de uma empresa, pelo que vocês já passaram de dificuldades, que ideias vocês dariam para que flua melhor isso de conseguir trazer as áreas da ponta para enxergar a importância da inteligência geográfica de mercado? Quem passou por isso e consegue dar alguma dica para o Constantin?
Bom, informação é tudo, né? A dica que eu daria a ele é o quanto mais informações ele tiver, e essas informações forem informações consistentes, números que tragam, que chamem a atenção, que tragam a realidade do que a empresa está passando, está vivendo, é um bom começo, né? É claro que se a gente for abrir aqui, não, a primeira coisa, tem uma ferramenta de geomarketing que proporcione e resolva a sua vida. Não, também não é assim. Claro que ela é um braço, ela ajuda, mas inicialmente, se ele não tem uma ferramenta, ele não tem uma solução que auxilie ele em uma... que ele tenha voz, então a informação que ele tiver, e for uma informação muito bem trabalhada, uma informação que mostre a realidade de como a empresa está, se é uma situação sensível, delicada, cabe aí ele socializar com uma pessoa de confiança, o chefe, o diretor, falar, o cenário hoje que nós temos é esse, pode ficar melhor ou pode ficar pior. Você tem ouvidos para me ouvir? Então, assim, a informação. E a informação, ela tem um prazo de validade, ela tem time. A gente costuma falar isso muito no Mackenzie. Uma informação ali, uma vez que você está com ela tabulada, está com ela pronta, e você tem segurança para falar, aproveite o momento. Claro, você vai ter oportunidades para dar um segundo passo. Esse passo você não vai dar sozinho. Você vai ter alguém que compre a sua ideia, que acredite naquilo que você está trazendo, na informação que você está trazendo. Agora, você tem que ter muita segurança com as informações, com os dados que você tem. Seja credibilidade, né? Ou seja, uma planilha com um dashboard, mas se são informações seguras, informações concretas, com certeza você vai ter voz. Isso aí, para poder até mesmo passar credibilidade, né? Eu acho que para quem, apesar, eu estou percebendo aqui que eu sou o mais novo da área, mas para quem está começando com o setor de inteligência de mercado, credibilidade é o primeiro ponto que você tem que conquistar no seu cliente interno, porque, igual o Leandro falou, a credibilidade é um pouco do resumo de tudo isso, entendeu? Eu vou levar um material pro cara, o cara vai olhar, fala, poxa, eu vou olhar para minha cara e falo, não, realmente o Michel tem credibilidade, eu vou confiar e vou acreditar que esse caminho que ele tá me direcionando é um bom caminho, entendeu? Então, assim, por mais que a informação não seja o que o cara quer ouvir, o que o cara quer ver, mas através da credibilidade eu vou conseguir direcionar aonde eu acredito que seja o melhor caminho. Você falou uma boa coisa, Michel, que assim, nem sempre os dados mostram aquilo que a outra pessoa quer ver, né? Então, quando você traz para junto, né, fala assim, vamos lá, qual o problema que você tem neste momento? Eu posso colaborar com você para resolver esse problema, e você traz uma nova visão, e aí você vai construindo essa parceria com o primeiro mini case de sucesso, e o segundo mini case de sucesso. Eu lembro uma vez eu fiz uma apresentação para um grupo no Rio de Janeiro, Fabrício, e a gente fez a apresentação em um bando de paulistas lá, né, falando aqui que esse povo vem aqui me falar do Rio de Janeiro. Terminou a apresentação, o pessoal veio conversar comigo e falou assim, você conhece muito mais o Rio do que a gente. E eram soldados que vai junto com essas áreas parceiras, né, e vai mostrando, né, um case de sucesso atrás do outro. Deixa assim, eu ver se... como todos falaram, né, Suzana, só completando, acho que realmente a credibilidade aí é a palavra-chave, né, até para você ter a confiança, né, de todas as áreas. E o principal também, na hora de estruturar, né, essa área, é assim, a área de inteligência, né, e aí mais especificamente falando da inteligência de mercado, não pode ter restrição a dados. Então, assim, a área ela tem que ter, né, acesso e tem que ter todos os dados em mãos, seja ele de vendas, seja ele de estoque, seja ele de compras, né, porque, na verdade, no final, não existe uma bola de cristal, aquilo que é mais importante, é a soma do todo. Né? Então, é a reunião de todos esses dados, que aí você vai fazer análise e vai somar isso aos dados de mercado, é que vai fazer você ter uma decisão até muito mais assertiva e ter sucesso, né, lá na ponta. E a partir do momento que você, até a Suzana comentou, né, que você já tem o seu primeiro mini case e você vê que dá certo,
aí a confiança vai lá em cima, né? A credibilidade vai lá em cima. Aí o restante é só você seguir, trilhar aquele caminho, porque as outras áreas vão abraçar a causa, vão ver a importância, né, os resultados. a importância, né, daqueles números, daquela informação, né, e aí o resultado vai ser consequência. Perfeito. Você falou uma questão e viu aqui uma pergunta da Renata sobre a LGPD. Então, só para a gente não se perder na LGPD, né, que daria outro capítulo, mas enfim, sim, nós precisamos de muitas informações. Mas, você citou algumas, Fabrício, as vendas das próprias lojas, né, onde está a concorrência, a LGPD aborda dados pessoais. Os dados pessoais, provavelmente, são dos clientes de vocês, que aí vocês têm dentro de casa todo o cuidado com o manuseio dessas informações. Nas análises de inteligência de mercado, acho que talvez, chutar 90%, eu não saber nada sobre o indivíduo, né? A gente usa os dados agregados, né? Quantas pessoas tem naquele quarteirão, né? Onde elas estavam, mas não o José da Silva, a Sofia, né? Eu vejo dados agregados, né? E aí tem todos os cuidados no trato desse dado, que realmente é uma coisa muito séria, que a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem visto casos de vazamento de informações absurdas. Mas para as análises de inteligência geográfica de mercado ou de inteligência de mercado, eu não sei vocês, mas talvez só um minutinho de cada um. Vocês precisam trabalhar com dado pessoal, saber que fulano fez aquilo, ou vocês trabalham com dados agregados também? Bom, no meu caso aqui, Suzana, assim, a gente trabalha com os dados agregados, né? Então, nós chegamos a testar, a gente não utiliza ainda, por exemplo, uma ferramenta de CRM para mandar, por exemplo, uma campanha personalizada para a Suzana, né? A gente não chegou ainda nesse nível, mas em relação aos dados agregados, né, sim, e para a gente, inclusive, é muito importante, né, e aí, falando de todas as áreas, né, como eu falei, seja expansão, seja mix, seja vendas, né, então, assim, de todas as áreas. Por quê? Porque através desses dados que a gente consegue observar, seja comportamento, né, dando um exemplo da expansão, né, por exemplo, um exemplo até nosso de sucesso, né, a gente tínhamos uma região em que a gente nunca imaginava abrir uma loja, né, em que a gente já tinha pontos oferecidos há anos, só que a gente trabalhava, como a Suzana falou no início, né, só com feeling. A gente não tinha os dados em mãos. Quando a gente teve esses dados em mãos, e aí pegando esses dados, né, de cliente, olhando internamente, né, nós temos um programa de CRM interno, a gente observou que aquele bairro era um bairro que a gente tinha um faturamento altíssimo, né, então, temos que ter uma loja ali, e a loja hoje é um sucesso. Então, assim, só que se a gente, com certeza, se a gente não tivesse esses dados em mãos, e não tivesse, é claro, né, essa informação interna, é muito importante, essa informação, né, dos nossos clientes, a gente não ia conseguir enxergar isso, né, a gente não ia conseguir ter essa visão. E é claro, tem outras coisas, né, e aí você, com os dados internos, você pode fazer campanha, pode, né, fazer N coisas. Esses dados dos próprios clientes, o aluno, são de extrema relevância, porque você entende o seu negócio quando você pega os alunos do Mackenzie, né, os consumidores, talvez os PDVs positivados pela Petrópolis, né, os clientes da nossa drogaria, coloca isso no mapa e você enxerga onde existe, onde não existe, né, onde poderia ter mais, onde tem menos, taxas de captação de mercado muito detalhadas, né. Mas a LGPD, só para finalizar esse assunto, ela vem sim para que a gente tome muitos cuidados dentro das próprias empresas, mas nas nossas áreas, eu acredito que a gente pode continuar tratando das informações como a gente trabalha, né, olhando para esses dados, que a gente não... depois, aí tem o que o Fabrício falou, a gente olha, faz análise e decide. Depois tem as ações que vão ser feitas para conquistar mais alunos, né, para conquistar mais PDVs, para conquistar mais clientes, mas seguindo, né, tudo que a LGPD orienta que se siga. Aliás, cada um de nós, né, como consumidor, agradece que existe a LGPD que nos protege, né. Então, deixa eu ver aqui que o Alex colocou aqui, falando um pouco da pandemia. A pandemia fez com que você e sua empresa precisasse compreender ainda mais as questões espaciais do mercado? 65% das pessoas que responderam falaram que sim. E aí eu acho interessante, queria que vocês abordassem um pouco isso, porque a gente pensa, pandemia,
que cresceu enormemente? O e-commerce, o mundo online, né? A gente está se deslocando fisicamente menos. Por outro lado, 65% das pessoas falaram que a necessidade de compreender ainda mais as questões espaciais aumentou. Quem consegue colaborar um pouco com isso daqui? Então, eu acredito que a pandemia, ela veio acelerando e acelerou de uma forma muito rápida alguns processos e até mesmo a entrada de muitas empresas no mundo digital. E empresas, quando eu digo isso, eu digo o Zezinho aqui da esquina, que tem uma lojinha de roupa que está vendendo no digital agora, entendeu? Então, assim, esse foi o primeiro desafio da pandemia. E a inteligência dos dados, a inteligência geográfica, ela nos dá uma orientação de, opa, beleza, agora o meu consumidor não está saindo. O que eu vou fazer agora? Entendeu? Então, basicamente, esse está sendo um grande desafio para a gente. E aí, em março do ano passado, a gente falava, não, até dezembro acaba. Então, a gente já está em março, em abril, já um ano e pouquinho, então a gente está cada dia descobrindo um pouco mais desse mercado novo, desse desafio novo, através da inteligência geográfica. Michel, no seu caso, só falar, o Grupo Petrópolis tem algumas marcas, né, bem conhecidas de cerveja, né, pessoal, mas tem Itaipava, Petra, Cristal, Princess. E a gente viu, pelo menos tem visto algumas informações que mostram que o consumo domiciliar, né, de bebidas aumentou bastante, né? Em função disso, consumo domiciliar não deixa de ser um critério de localização, né? Então tem o consumo nos PDVs, desde um restaurante até uma mercearia, um supermercado, e tem o consumo domiciliar. Nesse sentido, você mudou alguma coisa dentro da Petrópolis nas análises, nas estratégias para atingir esse consumo domiciliar? Sim, porque antigamente o meu consumidor ele ia no bar. Então, por exemplo, eu trabalho em Minas Gerais, moro em Juiz de Fora. O meu consumidor ia no bar, até eu mesmo ia no bar. Mas agora, como que eu vou beber? Entendeu? Então, assim, aqui em Minas especificamente, os bares estão fechados e o consumidor ele está indo pro AS, entendeu? Que é pro autosserviço. Então, claro que a gente teve que entender primeiro esse movimento para entender, opa, a pandemia vai acabar, não vai acabar, o movimento vai migrar para o consumo domiciliar, não vai, ficou naquela indecisão, e aí depois a gente viu, já é notório, que tudo migrou para o consumo domiciliar, entendeu? Eu tenho amigos pessoais que fecharam o restaurante, falou, Michel, hoje eu abri uma cozinha em casa e estou vendendo só pelo iFood, entendeu? Só pelo aplicativo, porque o consumo domiciliar agora virou uma regra. De uma outra forma, tem aquele cara que só sai para ir na farmácia, que fala, opa, não vou sair mais, porque acaba que no conforto da minha casa, e eu sou um desses, no conforto da minha casa é tudo melhor. Entendeu? Então, assim, basicamente, essa foi a mudança de estratégia que eu acredito que todas as empresas, nesse momento, precisaram de se atualizar, né? Fabrício, já que, né, o Michel jogou a bola para você, né, como é que está sendo nessa questão da pandemia para o setor de vocês, ligado sempre com a inteligência geográfica de mercado? No nosso caso, assim, as análises, a maior parte delas não mudou, tá? A gente seguiu na mesma linha, mas uma coisa que fez a diferença para a gente, por exemplo, com essa pandemia, né, aumentou muito a questão do delivery. Né? Então, a necessidade das lojas, como as pessoas não estavam podendo sair, então, assim, a necessidade das pessoas estarem indo até o cliente. Desculpa, o comércio está indo até o cliente, né? A loja está indo até o cliente. E aí, quando você pega os dados de mercado, é você tentar entender o quê? Né? Primeiro, qual vai ser o teu raio de atuação? Né? É a primeira pergunta. Até onde eu vou conseguir levar? Até onde eu posso entregar? Até onde eu tenho capacidade de entregar? E com qual velocidade eu consigo entregar, dependendo da distância ou do raio que for definido. E olhando por esse lado, né, foi onde intensificou a questão das análises para a gente, focando muito a questão do delivery, né, o e-commerce a gente já tinha, mas o delivery principalmente, né, fez com que aumentasse muito essa nossa necessidade de estar olhando o mercado, estar olhando o número, vendo aonde eu posso atingir, e também e olhando quem é aquele cliente, né, é claro. Então, acho que esse lado do delivery que fez a diferença para a gente, a inteligência geográfica nesse momento de pandemia.
Só uma curiosidade, vocês chegaram a fazer estudos para o delivery especificamente? Isso, na verdade, assim, a gente já trabalhava já, por exemplo, com o Clique e Retire, né? Você pode comprar pelo site e retirar na loja, só que a gente viu a necessidade de, na pandemia, estar entregando isso para o cliente. Muita gente não estava saindo, né? E aí a gente começou, e aí quando eu falo de estudo, né, aquilo que a gente comentou no início, né? Não tem uma fórmula secreta, na verdade, é a soma de todos os dados, né? Pegando desde dados internos, olhando para o nosso cliente, olhando lá para o nosso programa de CRM e vendo quem é o cliente, e olhando para o mercado, né? E olhando para o mercado desde quem é o cliente até olhando mesmo em relação à operação, qual é a minha capacidade de atender o cliente, atender a comunidade, né, onde a loja está inserida. Perfeito. Leandro, no caso do Mackenzie, você já falou um pouco do EAD, que eu acho onde deve ter dado, né, maior diferença, até o EAD especificamente, no fim vocês viraram EAD, né? Praticamente, né? Inclusive, colegas. Se você quiser comentar um pouco sobre EAD, e também como a gente falou que o Mackenzie atua em outros setores, se você quiser falar um pouco também como a inteligência geográfica, a pandemia, impacta e você usa, né, a inteligência nesses outros setores do Mackenzie, pode ser legal também. Bom, na verdade, assim, a pandemia acelerou muita coisa. O mercado educacional, que por mais que temos hoje a modalidade do ensino à distância, a pandemia trouxe, converteu o ensino presencial, basicamente, à distância. Então, hoje, basicamente, não só no Mackenzie, mas no mercado educacional como um todo, né, em ambas as redes, ele se converteu à modalidade online. Então, para nós um desafio muito grande, porque nós temos uma operação de faculdade e colégio. Então, como que você consegue atrair os pequenos para uma tela de computador? Então, foi altamente desafiador. E levando em consideração que isso no mercado educacional, mas também nós temos 2 hospitais, e o hospital agora é a bola da vez, porque é o serviço mais essencial, ainda mais em tempos de pandemia. Como que você analisa tudo isso? Como que você olha o mercado de tudo isso? A gente aguarda ansiosamente os dados do MEC para ver como que foi o mercado em 2020. Porque a gente sabe que o mercado sofreu muitos impactos por conta de mensalidade, empregos que foram perdidos. Então, isso mexe muito com o potencial de consumo, os potenciais de consumo em educação, seja no nível superior, seja em cursos regulares. Então, para nós, embora o Mackenzie não sofreu tanto com isso, a gente tem ainda nossos alunos estudando e todos eles ali fazendo seus cursos, ainda assim, temos esse desafio de manter esse formato até que esse período finde, né? A Michelle estava falando que achava, a gente estava na certeza que, não, em dezembro isso acaba, né? Nós estamos 1 ano em pandemia, há um ano temos toda a nossa operação educacional no formato online, né? Como fica? Qual é o futuro da educação daqui para frente, agora que basicamente fomos forçados a viver uma modalidade que era presencial, hoje online? E os nossos hospitais? Como que fica hoje o mercado de saúde? Então, assim, o mercado de saúde a gente sabe que potencialmente falando, ele é promissor. A gente tem analisado, acompanhado muito o mercado de saúde suplementar e visto que algumas praças, a taxa assistencial de cobertura meio que dobrou. Pegar uma praça como Curitiba hoje, mais de 50% da população tem um plano de saúde. Isso num cenário pré e pós-pandemia, né? Desculpa, pré e durante a pandemia. Então, temos uma operação hospitalar em Curitiba, um hospital grande, de 475 leitos, e a gente tem observado o crescimento mercadológico assistencial em Curitiba.
Então, olhando as nossas operações, claro, tem dados que a gente ainda precisa receber para poder ter uma análise mais detalhada. A gente consegue monitorar os dados do mercado de saúde, porque a ANS ela divulga as informações a cada 3 meses, mas o MEC divulga as informações do censo educacional a cada 1 ano. Então, a gente faz algumas estimativas de como o mercado tem se comportado educacional, quais cursos estão crescendo, quais estão perdendo o número de alunos. Agora, em relação ao mercado assistencial de saúde, a gente consegue ver que algumas praças elas estão ganhando força no que se diz respeito ao mercado de beneficiários. Perfeito. Então, você falou dos hospitais, do Mackenzie, né, de ensino, e aí o Alex colocou aqui uma pesquisa, uma pergunta, né, na sua visão, qual setor do mercado se beneficia mais dos estudos de inteligência geográfica no contexto da pandemia? Então, aqui tem ensino separado, né, Leandro? Ninguém colocou ensino. Serviços, 28%, 27% que a gente pode colocar, né, a parte dos hospitais que você falou. Indústria, que está, né, na mão do Michel, com 16%, e varejo, com Fabrício, com 43%. Queria pegar um pouquinho a questão da indústria, Michel, porque varejo eu acho que o pessoal relaciona muito rápido, né? Inteligência de mercado, geográfica, varejo, abertura de ponto, a gente até falou no início, não é apenas para abrir, né? O Fabrício falou muito bem tudo que vem depois e como isso pode contribuir, né, para os resultados bons do negócio. Michel, explica de alguma forma, assim, 16% para a indústria é baixo, né? O que você acha que é o grande... Se você não tivesse, né, a visão de inteligência geográfica de mercado, o que desmontaria no seu negócio? Eu acho que muita coisa, porque, igual um pouco da pergunta anterior, a inteligência geográfica de mercado, eu tenho que usar para cruzar com as minhas informações internas. Então, por exemplo, eu vejo lá que, por exemplo, o consumo no domicílio está aumentando. E aí, por exemplo, só com as minhas informações internas, será que está crescendo? Não está crescendo? Será que está sendo uma tendência? Ou será que é só na região onde eu estou aqui, em Minas Gerais, por exemplo? Ou será que é nacionalmente? Então, assim, acaba que com a inteligência geográfica, eu consigo ver uma coisa, um cenário bem mais amplo, e eu consigo já programar algumas tendências, entendeu? Igual o Leandro falou, eu já consigo também programar algumas tendências e me antecipar junto com os setores pares, entendeu? Então, basicamente, é uma faca de 2 gumes, igual a gente diz, né? Porque eu tenho as minhas informações internas, mas também dependo de um todo, de um mercado, de um segmento. Então, assim, eu não consigo entender como trabalharíamos de uma forma, uma mão sem a outra, entendeu? Perfeito. Eu trabalho com isso há muito tempo, né, na época da faculdade. Eu realmente, se me fizesse essa pergunta, eu falo assim, acho que eu não conseguiria fazer nenhuma análise se eu não tivesse, na casa da indústria, eu fico pensando em você, com milhares de PDVs, né, onde o seu produto tem que chegar, né, qual o produto, né, para aquele mercado específico, onde faltam PDVs, onde sobram, que áreas brancas você tem, né, como conquistar o mercado que está aí, que se a gente não enxerga e não sabe onde ele está, como é que vai alcançá-lo, né? Então, basicamente isso, eu não sei onde eu estou e para qualquer lugar eu vou e tá bom, entendeu? Mas agora a gente consegue, eu acredito que esse é o grande desafio para tanto a indústria, o varejo, o serviço, aonde está o cara que precisa do meu produto. E agora muito mais dentro do lar, né? Onde é o lar do cara que precisa do meu produto, entendeu? Que consome o meu produto, que consome... Então, assim, basicamente igual a pergunta do início, antigamente falava-se em mapa só para expansão. Vou expandir ali, como é que vai ficar? Mas hoje a gama de opções é muito maior, entendeu? Hoje, basicamente, muitas das coisas que eu não uso é para expansão, entendeu? Porque tem tantas outras ferramentas atreladas que a gente consegue fazer um leque muito maior de opções. Claro, também mesclando com algumas ferramentas internas e a ida no campo. Perfeito. Tem uma questão, acho que o Alex não colocou, mas tem uma pergunta que a gente tinha feito na pesquisa, que era assim, deixa eu
aqui, peraí que apareceu uma tarja aqui. Para você, o que é mais relevante em uma ferramenta de inteligência geográfica de mercado? Aí, dos nossos respondentes, 63% tinham falado visualização e extração de relatórios, 61% exatidão no mapeamento e 56% fácil usabilidade. Né? Para vocês, né, no dia a dia de vocês, o que é mais importante mesmo numa ferramenta que dá o suporte para que os times de vocês tomem as decisões? Tem a ver com extração, relatórios, mapeamento, usabilidade, e o quarto, que era com 52%, possibilidade de importação dos meus dados. Eu entendo que a ferramenta ela tem que ser completa. O quanto ela puder proporcionar de informações, seja infográfica, seja visual, seja em tabela, o importante é você ter uma ferramenta que proporcione importação, cruzamento, enriquecimento de dados, você cruzar informações que você tem, independente de ser informações internas ou informações de dados abertos, por exemplo, pegar informações da ANS, que é uma informação que hoje ela não existe dentro de nenhuma plataforma de geomarketing. Então, você pegar essas informações, cruzar com as informações mercadológicas que já tem dentro de uma ferramenta, você vai ter uma visão de como que é uma determinada região que você esteja estudando muito maior. Você vai olhar a informação, você vai olhar aquela região com um olhar mais de negócios, com o intuito de expandir mesmo. Então, assim, essa é uma informação primordial. Você ter essa capacidade de trabalhar os dados, de modelar os dados, a ferramenta fazer o cruzamento disso, e exportar isso ou por uma tabela de Excel, e você trabalha essa modelagem estatística, ou, se for o caso, e a ferramenta proporcionar isso, você ter uma visão temática no mapa de como que é aquela região, com os dados que agora você tem, você trabalhou, e você só jogou para a ferramenta e falou, ferramenta, preciso que você tematize, cruze com as informações que você já tem e me traga aqui um cenário se ele vai ser promissor ou se ele não vai ser. Então, é primordial que a ferramenta tenha isso. Graças a Deus, temos isso no OMEPS, essa facilidade, essa acessibilidade de brincar com os dados, né, enriquecê-los, importar, exportar, e você poder ter as visões variadas de uma região. Muito bom. Pessoal, eu olhei agora as horas, né? Faltam 2 minutos para as 11. Então, assim, tem muitas perguntas. Eu consegui puxar algumas. A gente vai separar algumas, quem sabe não sai um outro bate-papo desses, né? Para a gente dar continuidade. Algumas a gente vai conseguir responder por e-mail, acredito. Leandro, eu vou considerar que essa foi sua fala final. Aí eu vou pedir para o Michel e para o Fabi, se quiserem dar um fechamento, para a gente não atrasar, porque as pessoas devem ter. Sim. A inteligência geográfica, ela é bem ampla, né? Então, assim, igual o Leandro falou, a gente tem a oportunidade de, com alguns outros dados, chegar na visão que a gente precisa ver em uma visão correta, entendeu? Então, dessa forma que a gente usa aqui, tanto processos e informações internas, quanto processos, informações externas e também fora da ferramenta. E eu queria agradecer, muito obrigado pela oportunidade, muito bacana o nosso bate-papo. Bom, assim, como fala final, né, e até para quem está chegando, né, na parte de inteligência de mercado, como a gente falou aqui desde o início, né, eu acho que não tem bola de cristal, é a soma de todos os dados, de vários fatores, né, que vai fazer a diferença. Né? Quando a gente fala da ferramenta de inteligência de mercado, a gente que é do varejo, a primeira coisa que a gente associa, como o Leandro falou, é expansão. E a primeira coisa que, quando a gente fala assim para um diretor de uma empresa, é o seguinte: o quanto que eu consigo faturar naquele local. Esse é o objetivo final, né? E é possível chegar nisso? Sim,
é possível, né? A gente consegue, né, ter uma assertividade muito boa de quanto que a gente vai faturar naquele ponto, mas é aquilo, a ferramenta sozinha, ela não vai fazer nada. A gente falou aqui do profissional, a gente falou aqui do olhar analítico, né, que o cara deve ter, e somando isso a outros dados, né, e fatores internos e externos. Então, acho que é isso, tá? Agradecer também aí a Geofield pelo convite, pela participação. A gente que agradece. Leandro, não posso falar, o jeito que eu fiz não ficou bom, então, por favor, a palavra final. Eu acho que é isso mesmo, a Fabrício tem total razão. Eu vejo que o mercado, a inteligência de mercado, ela ainda vai ser palco de muitos e muitos encontros, e ainda vai ser algo muito promissor, porque nem toda empresa tem uma área dessa, e é uma área altamente importante. Ela não vai trazer segredo, receita de bolo nenhuma, mas ela vai ser um grande aliado para ajudar a empresa a ter uma visão diferente, mercadológica diferente. Então, eu acho que isso é importante, isso que deve ficar marcado. E agradecer a todos os participantes que acompanharam a gente nessa transmissão ao vivo, agradecer a você, Suzana, em nome da Geofusion, obrigado pelo convite, participar junto com o Michel, com o Fabrício, um prazer enorme estar com vocês. Muito bom, pessoal, foi muito gostoso, muito bom mesmo, é bom falar daquilo que a gente trabalha e que a gente gosta de fazer, não é? Então, só avisando as pessoas aqui, agradeço muito mesmo a participação de vocês, espero encontrá-los de novo, né, num outro evento nosso. Esse webinar vai ficar gravado, as pessoas que se inscreveram vão receber por e-mail. O Alex já passou a pesquisa para vocês baixarem, fazerem um download, tem uma série de outras perguntas, além daquelas que a gente abordou aqui, não daria para abordar todas. E fiquem de olho nas nossas redes sociais, no nosso blog, a gente vai ter sempre mais conteúdos inéditos. E agora a gente vai deixar um vídeo muito rapidinho com vocês, na comemoração dos 25 anos da Geofusion, e já me despeço aqui. E uma ótima semana para todos. Cuidem-se, né, e vamos em frente, que a gente tem muita coisa boa para realizar. Um abraço para todos. Um abraço, pessoal. Tchau. Um abraço. Tchau. Foi extremamente importante a ferramenta, não só porque ela facilita todo o processo, ela traz a informação de uma maneira muito mais amigável, ela permite que você tenha uma visão integrada do processo, ela traz a informação de uma maneira mais amigável, de expansão de varejo e serviços. Eu sou um profissional conhecido e reconhecido quando a matéria de expansão de varejo e serviços. Hoje eu sou um profissional conhecido e reconhecido tanto a matéria quanto inteligência de mercado no meu currículo, o documento mais importante da minha vida. 2.263 dias, tanto a Geofusion quanto mais de 18.100 horas, o documento mais importante da minha vida profissional. Mais de 2.263 dias, shoppings analisados, mais de 18.100 horas, 1.600 municípios, literalmente mais de 890 shoppings, mais de 3.500 sites prospectados passaram pelas mãos dos meus times de inteligência nesses 7 anos em que eu os conheço. Desde o Carrefour, sempre tive contato com a ferramenta da Geofusion, com o Geomarketing. No McDonald's isso foi extremamente consolidado, né? Porque no Mac a gente usava muito a ferramenta.
no dia a dia mesmo, era como o e-mail, né? Você ligava o e-mail e já se conectava ao GeoFusion simultaneamente. Inclusive, eu estou virando quase sócio da Suzana e do Pedro, de tanto que eu utilizo a ferramenta e levo essa ferramenta para todas as empresas onde eu vou estruturar a área de inteligência de mercado. Mas, brincadeiras à parte, é sempre um prazer, porque nós buscamos sempre o que há de melhor no mercado. Muitos anos de sucesso mais aí no GeoFusion, e que nós possamos trabalhar juntos aí por muito mais tempo. Então, uma história aí que, olhando para trás, é recheada aí de momentos bons, e sempre em contato com essa equipe aí maravilhosa, uma equipe altamente qualificada, muito técnica, muito pronta, muito feliz, né? Tanto os colaboradores que já não estão mais, quanto a equipe atual, e sempre com os sócios aí muito próximos, muito parceiros, muito prontos a estar junto dos clientes. Então acredito que isso vai sedimentar aí mais os próximos 25 anos da GeoFusion, que eu desejo que sejam maravilhosos, que venham com muita inovação, muita tecnologia, muita alegria, muito sucesso, que é tudo que todos nós merecemos.